Bom dia. Deixa eu me arrumar aqui, né? Porque agora eu sou seminarista de verdade, né? Disseram que para ser seminarista de verdade tinha que ter um tablet, né? Eu falei, então deixa eu... Tá assim, né? Não citei nomes, hein? Não citei nomes. Amém, meus irmãos. Bom, essa manhã para mim, especialmente, foi bem complicada, né, amor? Tinha um abençoado lá hoje lá nosso vizinho lá, que acho que ele estava construindo a Arca de Noé. Porque ele começou a martelar, acho que eram umas 5:30 da manhã e não parou até umas 7:30. E aí já emendou a igreja Assembleia que tem lá na rua, já emendou aquele louvor maravilhoso, alto, né? Som lá nas alturas, mas deu para dar uma descansada. Bom, meus irmãos, nós já vimos com o pastor Guilherme, na aula passada, uma introdução sobre o livro. Nós entendemos basicamente qual é a ideia do livro, qual que é a proposta do livro para nós, que é responder quem é Jesus. Então hoje a gente vai dar aí o primeiro passo e entender quem é Jesus. O autor ele traça alguns capítulos respondendo quem é Jesus. E aí eu fiquei com o primeiro capítulo, que é Jesus é Deus. Amém? Então, para a gente refletir novamente, para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu lá na semana passada, eu quero que vocês respondam, quem é Jesus? Não vale falar que Jesus é Deus, né? Porque eu já dei a resposta. Mas para a gente pensar, quem é Jesus? Eu queria que vocês dessem características. Quem é Jesus para você? Filho de Deus, nosso Salvador, amor, e aí? Bondade, verdade, paz, Então são todas características. Nossa segurança, o amém, o caminho, verdade. Então quantas características, boas que a gente pode colocar Jesus, acrescentar a figura de Jesus. Justiça, amém. Deus é amor, mas também é justiça, né? E aí, pesquisando um pouco sobre, o autor do livro, ele coloca exatamente essa imagem lá no livro, Ele fala, não coloca essa imagem, mas ele fala que Deus é pop. E quando a gente fala que Deus é pop, o que vocês imaginam com Deus é pop? Que ele não é Deus? Sempre atual. Boa, a Sandrinha já matou. O pop aqui não é um sentido de pop de música, de estilo musical, É o sentido de popular, de atualidade. Então Jesus, ele tá na boca do povo, Todo mundo, você fala assim, quem é Jesus? O pessoal vai falar assim, Jesus é um cara bacana, Jesus é um cara legal. Então Jesus, ele tá presente na nossa sociedade, culturalmente falando. Então a gente tem lá filmes sobre Jesus, muitas das vezes não são produzidos nem por cristãos, mas são produzidos para dar audiência, para dar dinheiro. A gente encontra ele presente em música, a gente encontra ele presente em diversas áreas aí da nossa sociedade, Só que aí que tá, essa figura de Jesus não é a figura que é o nosso Jesus verdadeiro. Porque a nossa cultura, ela tem essa familiaridade em figurar alguém, ou aquilo que ela deseja. E Jesus, ele é muito figurado nesse sentido, mas ele não é o verdadeiro Jesus que nós conhecemos. E estudando, os filósofos todos dizem que todo ser humano precisa de um ser supremo para transcender. Então, o que é transcender? Você ir a instâncias maiores, instâncias que estão fora do que nós somos fisicamente. Então, a nossa população, a nossa cultura humana precisa de ter algum ser supremo. E aí cada um busca da forma que melhor entende.
Nós aqui buscamos Jesus como nosso ser supremo. Em outras religiões, a gente tem lá Umbanda, tem o Espiritismo, o Catolicismo, tem aquele que não acredita em nada, então o seu ser supremo é o seu eu mesmo. Exatamente. Eles tinham rituais, né? Entendendo que tinha alguma coisa acima deles, né? Exatamente. Entendeu? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas é exatamente isso que o Ale falou. Desde sempre, a humanidade sempre precisou ter algum ser supremo. E a nossa comunidade, a nossa cultura, ela traz esse Jesus figurado, né? E isso, infelizmente, acontece dentro das igrejas. Nós vemos lá falsos profetas, nós vemos pessoas que usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus para ganhar dinheiro, para fazer cura em vão, para atrair pessoas, e isso a gente sabe que é muito errado. A gente sabe que o nosso Deus não é isso que essas pessoas estão pregando. A gente sabe que esse Deus é um Deus da mentira, é um Deus mentiroso. Só que tem muitas e muitas pessoas que acreditam nessa mentira. Eu estava vendo um Reels lá, né, há um tempo atrás, que um pastor lá estava falando sobre o crente VIP. Então, era um culto, né, e aí você tinha as cadeiras numeradas lá. Então, o crente VIP era o que pagava mais caro para sentar na cadeira da frente. Pensa. E é lotado. É lotado. Se você pegar um público de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas que acreditam nessa mentira. E infelizmente essa é o nosso problema, a nossa problematização em relação ao Jesus, né? A quem é Jesus. E a nossa ideia, a partir do que nós lemos no livro, é apresentar o Jesus verdadeiro. Quem é Jesus? O que é Jesus para nós? Amém? Então, o primeiro capítulo, ele traça que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E a ideia aqui dessa aula específica não é entrar em trindade, né? Em trindade a gente deixa para uma outra aula, mas a ideia não é entrar em trindade. Deus é Filho, Deus é Espírito, o Filho é o Pai, o Filho é o Espírito, e está tudo certo. Mistério que talvez a gente vai descobrir lá no céu, né? Mas fica para uma próxima aula. O autor colocou para nós a tradução de João 1:3 no NVT. Que aqui está aparecendo para mim. Então, eu vou utilizar a tradução especificamente só nesse texto, porque foi o texto que o autor utilizou no livro, e que, para a gente poder entender um pouco melhor o que o autor quis dizer, eu vou usar a NVT só neste texto aqui, tá? Então, João 1:3. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Amém? Então, Jesus é Deus. E para a gente poder entender melhor como Jesus é Deus, como é que Jesus é Deus, né? A gente vai traçar alguns caminhos que estão nesses versículos especificamente. Então, João, ele vai deixar muito explícito para nós que existe uma palavra que é no princípio. E quando a gente está falando de princípio, estamos falando de... Exatamente, Gênesis, criação, né? Então, tá lá grifadinho lá, ó. No princípio e no princípio. Ele deixa claro para nós 2 vezes que no princípio a palavra já existia. Então, se a gente pegar lá Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio a palavra já existia. E quem é a palavra? Jesus. E a gente vai entender também o que João traz como palavra, né? Então, antes de tudo ser criado, Deus já existia, Jesus já existia, porque Jesus é Deus, né? Então, a gente podendo analisar esse sentido do princípio, entendemos que Jesus estava com Deus.
Ponto. Esse é o nosso pensamento para pensar que Jesus já estava com Deus, certo? E aí, analisando novamente a passagem, a gente vê lá, palavra já existia, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E para a gente entender o que é palavra, por que está escrito palavra, a gente precisa buscar as línguas originais da Bíblia. E aí talvez, né, a gente ouve o pastor lá falando, né, que no grego significa tal coisa, que no hebraico significa tal coisa. Antes de começar a estudar teologia, eu não entendia muito bem o que era isso, né? Eu falava, pra quê, né? Será que está querendo aparecer? Será que está querendo mostrar que tem conhecimento? Só que quando a gente começa a pensar o sentido do texto, o verdadeiro sentido histórico, tudo muda. E a gente vai entender por que tudo muda. A gente sabe que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então a gente vai ter que consultar lá o grego para a gente descobrir o que significa palavra. E palavra em grego significa logos. O pastor está lá atrás, senão eu ia pedir para ele transfigurar aí a escrita realmente, né, como se pronuncia. Eu não tive a matéria de grego ainda, mas você está dentro, né, Mateus? Já consegue, já? Como é que é? Logos. É logos, né? Logos é logos. Mas tem lá a pronúncia, né? Certinho como é que fala. Logia. Logia aí, tá vendo? A gente já tem um grego aqui, né? Não, brincadeiras à parte. Mas ficaria basicamente o texto no original, ficaria assim: no princípio, aquele que é o Logos já existia. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. E aí, para a gente entender o que significa o Logos, por que João colocou o Logos no texto? O que significa essa palavra Logos? Por que a gente precisa entender o que significa o Logos? Para a gente entender quem era Jesus, o que significava ser Jesus, o que significava ter Jesus, o que significava Jesus naquela época que foi escrito o Logos. E para a gente poder entender, a gente vai precisar consultar lá a filosofia. E confesso aos irmãos que filosofia é complicado. Filosofia é complicado. Lá na faculdade eu estou tomando umas pancadas porque estou tomando um caldo, né? Porque a gente tem muitos conceitos, tem muitos pensadores, filósofos que entendem a razão de uma forma, e aí é bem complicado, né? Mas assim, com a graça de Deus vai dar tudo certo. Mas para a gente poder entender o que é Logos, a gente vai consultar a filosofia. E o que a filosofia diz sobre o Logos, né? Quem desenvolveu o tema Logos foi Heráclito. Heráclito de Éfeso. Ele foi um grande pensador, né, da época, e ele que criou esse tema Logos. Alguns historiadores dizem que o João da Bíblia, ele escreveu esse livro dele, o Evangelho, também em Éfeso, porque ele morou bastante tempo lá. Então, alguns historiadores dizem que o livro foi escrito na cidade de Éfeso. E Heráclito morou em Éfeso, descobriu e desenvolveu o termo Logos, esse termo Logos, 500 anos antes de João. E lá na cidade de Éfeso tinha uma biblioteca que chamava Biblioteca de Celso, do Celso lá. Tinha lá, Celso? O caminhão estava cheio de livro lá, né? Então, chamava Biblioteca de Celso. E lá tinham diversos livros, diversas cartas, diversas formas de conhecimento. Então, os historiadores dizem que João foi lá nessa biblioteca de Celso, entendeu o que era Logos, e a partir desse entendimento do que era Logos, ele colocou no seu livro. Só que o que é Logos, né? Logos, segundo Heráclito, é
uma racionalidade, ou seja, algo que é pensado, algo que é entendível, né? É uma racionalidade que governa a natureza, uma harmonia íntima que parece organizar a physis, tudo que é físico, então tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente pega, tudo que a gente enxerga, e trazer sentido à vida. Então, quando a gente entende o termo logos, a gente entende o que é Jesus. Então, a gente pensar que Jesus é essa racionalidade que governa toda a natureza e traz essa harmonia entre tudo que é físico e traz sentido à vida. Agora a gente fica mais coerente quando a gente entende o que é logos e por que João colocou o logos lá no seu livro. Amém? Ficou claro? Alguma dúvida por enquanto? Se vocês tiverem alguma colocação, alguma pergunta, estou à disposição. Vocês levantam a mão, que a ideia é a gente entender juntos, tá? Então, Heráclito, ele traz essa concepção do que é o logos, e aí João vai colocar o logos no seu livro. Então, a gente entende muito mais que o logos, a palavra, né, se a gente for colocar na tradução da NVT, a gente só muitas das vezes pensa como palavra, né? Palavra no sentido de verbo. Então a gente tem lá na Almeida também, né? E Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então a gente tem essa, talvez não essa falta de percepção, mas quando a gente não consulta a língua original, a gente deixa de entender o que realmente estava escrito, o que realmente foi intencionado por trás daquela passagem, né? Então, logos a gente entende que é uma forma de vida, é algo muito superior ao que eles pensavam, né? Então, o que acontece? Essa definição do logos causou uma repercussão enorme na época. Porque, como o Ale falou, ali na Grécia, em Roma, a gente tinha os mitos, né? A mitologia grega. Então, você tinha lá Zeus, você tinha diversos deuses que eram adorados. Então, você tinha lá Artemis, né, que a gente falou lá na aula de Éfeso. Você tinha a Atenas. Você tinha diversos outros deuses. E aí, para quem gosta de videogame, né, o God of War ajuda bastante nessa hora, né? A gente descobriu os deuses lá, né? Tem o Hades, que é o deus do inferno, tal, né, que o Kratos mata lá, enfim. Mas existia muita mitologia grega. E as pessoas depositavam a sua fé nesses mitos gregos, né? Então, era algo que era muito forte na época, era algo que todo mundo acreditava. Então, chegar alguém e falar assim, ó, peraí, ó, tudo que vocês estão pensando aí, ó, é tudo mentira. Isso daí que vocês estão falando não existe. Pensa o tanto de pessoa que não ficou bravo com Heráclito. Então, essa definição de logos... Pode falar, irmã. Essa palavra logos, ela existe na Bíblia? Então, assim, a Bíblia que nós temos, o que a gente enxerga hoje, que a gente lê hoje, é uma tradução. Então, a primeira Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Certo. Essa foi a língua original do Novo Testamento. E aí sim foi traduzida para as outras línguas. Então, o que a gente tem escrito como logos é a tradução original do que é palavra. Certo. E o que dá a entender que esse logos aí substitui o nome Jesus. Mais ou menos isso. Não é que substitui, ele está se referindo a Jesus. Entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente lê lá, ó, deixa eu voltar aqui, ó. É isso. No princípio, aquele que é o logos, a gente coloca lá a palavra, que é a tradução de hoje, né? Uhum. Então, no princípio, aquele que é o logos já existia. Então, o que é o logos? Quem é o logos? É uma racionalidade que governa a natureza, uma harmonia íntima que parece organizar a physis e trazer sentido à vida. E a gente sabe que quem é esse? Jesus. A minha pergunta é referindo o quê? Que tem um vizinho lá que ele já está colocando na cabeça da avó dele, também já é evangélica, né? Cristã. E ele está falando que nós estamos bitulados, acreditando em Jesus, que Jesus não existe.
que Jesus é isso aí que está explicando, é uma coisa que criou tudo e dá essa força, esse poder, tem essa criação, e que a gente está crendo numa coisa que não existe. Eu falei, é uma coisa que a gente aprendeu a crer que é Jesus, é o que está na Bíblia, né, que a gente nasceu, e até hoje o que a gente sabe que foi Ele que morreu por nós na cruz. Exatamente. E aí também é tão interessante porque a irmã trouxe esse tipo de colocação e é uma preocupação do autor também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente também. Só que antes da gente discutir com qualquer pessoa, isso eu levo para mim, porque quando eu me tornei crente, eu virei o super-herói, né? Eu coloquei lá a armadura de Efésios lá e queria sair batendo em todo mundo. Mas eu entendi que é uma briga entre fé e quem não tem fé. A gente crê, o fé é acreditar. Então, a gente crê que Jesus é Salvador, que Jesus dá vida eterna, que Jesus veio para nos salvar. Isso é fé, a gente acredita nisso. Quem não tem fé nisso, exatamente, quem não tem fé nisso, a gente pode dar 1 milhão de argumentos, a pessoa não vai acreditar de qualquer jeito. Entendeu? Então, a gente deposita fé naquilo que a gente pensa que é certo e correto. Então, mas isso é bem legal, porque a gente vai falar mais pra frente também, né? Conseguiu entender o termo logos, o que significa? Maravilha, então. Posso seguir? Só que o autor ele traz, né, essa palavra desse filósofo, trazendo essa comparação com João, né? Porque ele reconheceu, o filósofo reconheceu que para o mundo existir e do jeito que ele existe, né, com essa complexidade, tem que existir algo, né, uma harmonia, é a visão dele, do filósofo. Isso. Isso. Então, é uma harmonia para organizar, né, o que é físico. Então, o corpo humano é muito complexo, né, a gente vai ver um pouquinho à frente aqui, para existir do nada, entendeu? Então, João ele usa essa palavra no meio onde eles estavam, porque eles já estavam acostumados com essa palavra logos, deu para entender? Então, para que ele trouxesse sentido para o meio onde ele estava ali, né, ele usou a palavra logos, que o pessoal já entendia que era essa harmonia que organizava todo o sistema, tudo. Exatamente. Exatamente. Diegão? Tem a ver com a teologia da libertação. Perfeito. Entendeu? Porque existe essa visão de que o meio ambiente, a natureza é uma mãe. E aí começa a contaminar a teologia dizendo que isso substitui Jesus Cristo. Então, quando as pessoas vêm com essas ideias, tem a ver com uma coisa que é uma mundanização daquilo que é clássico e tradicional, que tem a ver com a palavra original, que é o que ele está trazendo ali. Verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essas coisas, elas vêm de mansinho, né? Vai tomando conta da gente, e quando vê, já foi, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, basicamente, para resumir, isso que o Mateus colocou, o sentido da vida das pessoas que ali estavam morando, viviam naquela época, o sentido da vida era a mitologia grega. Então, Atenas, ela é a deusa do amor, então o sentido da minha vida, no sentido de amor, tem que estar junto com Atenas. Atenas é responsável pelo meu amor, pelo meu casamento, pelo meu namoro. Basicamente é isso. Esse é o sentido da vida a partir da mitologia grega. É acreditar num Deus que é falso. Então, o João vai trazer lá, gente, é o seguinte, ó, o Heráclito falou que Logos é uma racionalidade que governa tudo. Então, o Logos, ele criou todas as coisas, ele é todas as coisas, e ele estava com Deus quando criou todas as coisas. Então, é isso que, esse complemento aqui da galera aqui que ajudou nesse sentido. Fala, Lê. Eu acredito também que foi uma estratégia de João, quando escreveu o Evangelho. Perfeito. Ele vivia muito tempo em Éfeso, conhecia provavelmente as ideias do Heráclito. Ele falou, vou colocar logos porque as pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer. Perfeito. Que existe um princípio maior, superior, que criou e ordena tudo isso.
Perfeito. Aí ele vinha com a dele, né? Esse Logos, eu conheci ele pessoalmente. Exatamente. É Jesus que Cristo. vai estar na carta dele lá depois. Agora, quanto a que a gente acredita em Jesus e acredita numa mentira, bom, aí você tem que fazer o seguinte, eu acho assim, você pode não acreditar em Jesus enquanto Messias, enquanto Filho de Deus. Porque antigamente o pessoal questionava até a figura histórica de Jesus, né? Verdade. Ah, esse personagem não existiu. A gente sabe que hoje está mais do que provado que existiu um Jesus, existiu um Pilatos. Foram figuras históricas da época. Sim. Agora, se você vai acreditar ou não, apesar de que eu acho que a fé também ela tem esse... você desculpa aqui a minha intervenção, acho que eu estou demorando fica tranquilo, muito. a ideia é participar Mas mesmo. a fé também tem esse ingrediente de mistério. Sim, Porque, por exemplo, a concepção de Jesus, né? Maria engravidando pelo Espírito Santo. Racionalmente, você não vai aceitar isso. Exatamente. É pela fé. Entendeu? E esse texto, só para fechar, é muito complicado também o seguinte. Os testemunhas de Jeová, eles questionam essa passagem, só que tem uma coisa, eles usam uma tradução da Bíblia que só eles usam. Sim, Esse que é o problema. Eles falam, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. exatamente. Eles falam que Jesus foi criado, né? Tá Exatamente. certo? Só que só eles usam aquela tradução. É a mesma coisa aquela passagem quando Jesus fala assim para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, né? Os adventistas usam uma Bíblia que diz assim, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aí você muda o texto. Muda todo o sentido. Mas só eles usam essa versão. Sim. Entendeu como que é? Sim, Meio complicado isso aí. exatamente. Então, se a gente for inverter o papel, se João tivesse colocado lá, por exemplo, naquela época, e estava com Deus Jesus, será que quem acreditava na mitologia grega ia entender quem era Jesus? Perfeito. O Eliseu trouxe para a gente que o Paulo também usou a mesma estratégia do João. Então, para a gente poder entender o Evangelho, é por isso que a gente precisa voltar muitas das vezes lá no contexto histórico, para a gente poder realmente entender o que estava querendo ser dito. E aí a ideia da tradução do Logos, tá? Ficou claro? Maravilha. Então a gente sabe que a filosofia aponta para o Logos, certo? E quando a gente está falando de natureza, a gente também está falando de ciência. E aí a gente vai entrar naquela briga, aquela discussão sobre ciência e fé, sobre razão, sobre fé, e aí é uma discussão infinita. Mas a gente vai entender que a ciência também aponta para o Logos. Quando a gente está falando de natureza, de vida, de tudo aquilo que é físico, a gente tem que pensar que isso é criado através do Logos também. Porque o Logos é Deus, Jesus é Deus. Então, todo cientista, é consenso entre toda a ciência que existe algo por trás de tudo. Isso é unanimidade na ciência. Só que aí o que acontece? Alguns vão dizer que é o acaso, alguns vão dizer que é a coincidência, alguns vão dizer que é alguma força, só que a gente sabe que tudo isso que as pessoas dizem não existe. Quem criou tudo foi Deus. E aí a gente encontra lá em Romanos 11:36. Eu vou pedir para alguém abrir aí. Romanos 11:36. E ler para a gente. Romanos 11:36. Amém. Então, meus irmãos, aqui em Romanos, a gente já encontra o ponto final. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a gente entende que através dele todas as coisas foram criadas. E aí que está a briga com a ciência.
a ciência vai dizer que não é Deus que fez isso, é uma força maior, mas não é Deus. E nós, como cristãos, vamos defender, não, foi Deus que criou todas as coisas. E isso acaba repercutindo bastante, dando debates aí longos, históricos, né, durante o tempo. Alguém sabe quem é esse cidadão aí? Quem que falou? Acertou, você acertou. Tá com vergonha? Isaac Newton. Isaac Newton, cabeludo, né? Não, mas é porque essa aqui era para depois. Ó. Você está estragando a minha... Danilo, tem um livro chamado assim, não é um livro, é um conjunto de artigos, tá? Quando Deus e a ciência se encontram. Perfeito. Ele elucida os fatos bíblicos junto com a ciência. Perfeito. Aí, numa parte do livro, fala que os grandes cientistas realmente acreditavam em Deus. Ele é muito bom. É um livro minúsculo, 74 páginas. Né? Exatamente. Livro. Exatamente. Então, assim, Isaac Newton... Quem quiser, eu mando o PDF. Olha aí, ó, o comercial aí, ó. Mas Isaac Newton era cristão. Só que os cientistas de hoje não dizem isso. Inclusive, Isaac Newton também era formado em teologia. Só que todo mundo diz que ele era o quê? Físico e matemático. Só que todo mundo esquece da teologia. E aí que está o interessante, né? Essa parte de ocultar a teologia, que ele era cristão, por que acontece isso, né? É muito interessante a gente pensar como a nossa cultura e a nossa sociedade vai contra os princípios bíblicos, né? Os princípios de Deus. E a ciência, na verdade, ela não é contra a fé não é contra a ciência. O que acontece é que pessoas tentam provar e racionalizar a fé. E como o Ale trouxe, é muito difícil. Porque quantos milagres estão colocados lá na Bíblia, são citados, que foram realmente feitos por Jesus? Quantas coisas? E como é que você vai racionalizar isso? Impossível. É só tendo fé e acreditando mesmo. E, bom, a fé, a ciência, ela tenta racionalizar todos os feitos de Jesus. E aí, como poucos sabem, Isaac Newton era cristão. E essa foi uma das frases dele: a minha última e maior descoberta é que o universo é governado por um ser que tudo pode, que pode tudo. Então, ele acreditava que Deus foi esse ser que criou todas as coisas, né? E é muito interessante, porque a Aninha trouxe essa questão da referência bibliográfica, e eu peguei esse capítulo 1, ele tem 19 referências bibliográficas. Os outros têm 1, 2, 3, então está falando bastante de ciência e filosofia nesse primeiro capítulo, né? Então a gente pode dizer que ciência e fé apontam uma para a outra? Igual tá os Homens-Aranhas aí, igual no meme, né? Então ciência e fé apontam uma para a outra? Podemos dizer que sim, não são concorrentes, mas apontam uma para a outra. A gente tem um outro conceito de Stephen Hawking. Para quem não sabe quem ele é, aquele cosmólogo, que ele é meio torto assim, que ele fica na cadeira de... Não vou imitar ele, porque... Morreu em 2018, se eu não me engano. Acho que foi alguma coisa assim. Mas ele era um cosmólogo, e ele cosmólogo é aquele que estuda os cosmos, o universo. Ele não era cristão. Mas olha o que ele disse: quanto mais examinamos o universo, tanto mais verificamos que não é de jeito nenhum arbitrário. Ou seja, não é autossustentável, ele não depende de si mesmo, sabe? Mas obedece certas leis bem definidas que regulam diferentes áreas. Parece muito razoável supor que existam alguns princípios unificadores, de modo que todas as leis do universo sejam parte de uma lei maior. Quanto mais descobrimos o universo, mais vemos que ele é governado por leis racionais. E uma pergunta continua: por que se dá o trabalho de existir? Ou seja, o universo, né? Por que se dá o trabalho de existir?
Se quiserem, vocês podem definir Deus como resposta para essa pergunta. É difícil discutir o início do universo sem mencionar o conceito de Deus. E aí, pasmem vocês, ele não era cristão. Só que é um cientista que está dizendo que é difícil discutir o início do universo sem o conceito de Deus. E Stephen Hawking, para quem conhece, é um grande cientista. Até hoje, porque a gente estuda ele, né? Mas as ideias continuam, né? Mas morreu, então foi, né? Obrigado pela a recolocação do verbo, né? Tá no passado, né? Enfim. Mas esse é um conceito que ele trouxe para nós, que nos explica que a ciência não é contra a fé. Isso é muito interessante, porque as pessoas que a gente discute falam, não, peraí, não é assim que funciona. Não é dessa forma que foi, né? E aí a gente vai entrar num outro conceito de Norman Geisler, que vai dizer, para crer que o universo veio à existência sem alguém que planejasse, é preciso ter mais fé do que eu tenho. E aí que a gente entra naquilo que a irmã Nelita trouxe para a gente. Eu tenho um amigo que ele fala, né? Sou ateu graças a Deus. Fala brincando, né? E ele diz que Jesus é um cara legal. Ruim é o fã-clube dele, né? E a Siri está me respondendo aqui. Esse amigo, provavelmente. Então, esse é o conceito do que nós temos na nossa vida, na nossa cultura, na nossa comunidade. Essa briga eterna entre fé e razão. Mas as duas estão juntas, elas caminham de mão dada. Exatamente. Ele falou assim que a gente não crucifica caras legais, né? Exatamente. Você crucifica quem é uma ameaça, né? Exatamente. Tim Keller, né, trouxe lá pra gente, que a gente viu na introdução, que fala, né, Jesus é um cara bacana, né? Então a gente entende que, pra gente acreditar que simplesmente o Big Bang aconteceu de forma aleatória e criou tudo que a gente tem hoje, fala a verdade, se não tem que ter mais fé do que acreditar que um ser que é poderoso criou todas as coisas. Então, esse debate entre os principais que a gente vê entre ciência e fé são esses 4 aqui, ó. A origem do universo, a sintonia fina, o design intencional e o código genético. E eu vou tentar correr um pouquinho, gente, para que a aula não termine muito tarde, tá? Mas, em minha defesa, a gente teve eleição, né? Então atrasou um pouquinho. Inclusive, eu recebi uns pics aqui na minha conta aqui, depois eu vou ter que ver de quem que é, viu? Mas... você vê, não fui, né? Não foi eu que mandei, eu recebi para votar, né? Mas deixa em off, eu tô brincando. Brincadeira. Então, acredito que o principal, onde a gente debate na escola, né, é a origem do universo. Então, a gente tem lá a teoria do Big Bang, que, né, os 2 átomos lá estavam passeando distintamente no universo inteiro, e aí, do nada, eles bateram e criou a massa que nós chamamos de Terra. E aí a água surgiu do nada, o céu surgiu do nada, a gravidade surgiu do nada, a natureza surgiu do nada, e a gente acredita nisso, né? A gente não, né? As pessoas aí fora, né? Não precisa ter mais fé para acreditar nisso? Fala a verdade, gente. Você tem que ter mais fé para acreditar nisso do que... Oi, filho. Tá respondendo, né? Então, e aí também a gente tem outra teoria também que pega bastante nessa briga entre fé e ciência, que é a teoria da evolução, né? Então Darwin lá falou que, né, a gente nasce como macaco, né? E aí vem evoluindo e é o macaco deitadinho, aí vai, aquela imagem, né, que é bem famosa, né, que a gente vê nos livros de história, né? O macaquinho vai evoluindo até chegar
no homem pré-histórico lá. E simplesmente a gente aceita, né? É passado na história, né? Nos livros de história. É uma teoria, né? Só que também é uma teoria que é muito discutida, né? Então, exatamente. É teoria porque não é comprovado, né? É uma tese, né? Digamos assim, porque não é comprovado. Então, assim, é preciso muito mais fé para acreditar nisso do que acreditar que foi Deus que criou todas as coisas, nos criou, né? A sintonia fina. A sintonia fina ela vai discutir sobre as leis, né, racionais e perfeitas. Então, por exemplo, a organização dos planetas. Então, a gente pensar que se a gente tivesse um pouquinho mais para frente em relação ao Sol, seria impossível existir vida na Terra, porque a temperatura seria muito alta. Se a gente estivesse um pouquinho mais para trás do Sol, a Terra não teria condições de temperatura para que a gente vivesse. Está destinado a acabar daqui a milhares de anos por causa da dilatação do Sol. Ele vai dilatar e vai engolir a Terra e depois vai apagar também, né? Aliás, eu estava lendo isso essa semana. Tem uma boa e uma má notícia. Posso dar? Eu tenho uma tese. Dá a má primeiro, que a gente esquece depois que a boa e aí fica feliz depois. A má notícia é que o universo vai acabar. E a boa notícia é que a Terra vai acabar um pouco antes. Que não vai. Tô brincando. Mas é verdade, eu li isso. A boa é que Jesus vai voltar antes disso tudo. Mas você percebe uma coisa interessante? Que a Bíblia fala que no Apocalipse, ou no fim dos tempos, está tudo caminhando para uma conclusão, né? Para um fim, né? Exato. Com o retorno de Jesus e tudo mais. A ciência, à maneira dela, diz que vai acabar também. Interessante, né? Essas similaridades, né? Exatamente. Com discursos diferentes, né? Exatamente. Inclusive, teve uma teoria, eu estava lendo, que, se não me engano, acho que foi a teoria de Isaac Newton, que o mundo iria acabar em tal data. Parece que eles voltaram aí com isso novamente, e que essa data foi agora comprovada novamente, que vai ter uma data agora para o fim do mundo. Então, você vê, né? Precisa de mais fé para acreditar nisso do que realmente que Deus é soberano e Deus é o criador de todas as coisas. Não, tá bom, Ale, tá bom. Você para de colocar fogo no parquinho, que isso é trabalho da Ana, viu? Olha lá, tá vendo? Só foi citar. E lembrando, tá? Fisicamente, os estudiosos, né? Quem gosta de biologia, ciência pura, a Terra não é plana, tá, gente? Porque Boa. se fosse... já tem um estudo que já foi encontrado, devido aos ventos, a areia do deserto do Saara, lá na Amazônia, e que essas chuvas, eles chamam de chuvas... são as correntes... eu esqueci o nome. Chuva de bênçãos, o Olha falou. Não, gente. Que por causa... porque, assim, a Amazônia, ela tem aquele... sobem as nuvens da chuva. Isso, corredores de vento. Não, as correntes é uma coisa. Esses corredores de vento que sobem da Amazônia, eles batem na Cordilheira dos Andes e vêm aqui para o Sudeste. Que, pela Terra ser redonda, tem o trópico ali de Capricórnio, onde a área da Terra é mais quente, que se não fosse essa corrente, se não fosse a Cordilheira dos Andes, esses ventos não cairiam aqui para o Sudeste, e graças a essa cordilheira, a gente não vive num deserto. Se for comparado à mesma área lá na África do Sul, é um deserto. Né? Então, a Terra não é plana, gente, por favor. Mas ainda assim a gente vê movimentos de terraplanistas, né? Que acreditam ainda que a Terra é plana. Mas a gente percebe, quando a gente começa a discutir sobre natureza, a gente não consegue enxergar uma perfeição. Não consegue enxergar que tudo é muito perfeito. E aí a gente vai entrar aqui sobre o design intencional.
Então os animais não são perfeitamente criados? Não existe lá cadeia alimentar, que o leão precisa se alimentar de um animal, que o animal vai se alimentar da planta, que a planta vai crescer, que a planta faz fotossíntese. A planta se alimenta de forma autônoma, gente. Não é muito doido pensar nisso? Como Deus é maravilhoso. Como é perfeito, né? E para mim, especificamente, o que eu vejo que é algo inexplicável é a gestação. Danilo, e não é bebê reborn, tá? Por favor. Então, não ia entrar nesse mérito, né? Mas a gente vê a que ponto, né? Chegamos, né? E não é só de agora não, tá? Porque esses vídeos aí estão estourando agora, mas tem pessoas relatando de 5, 4, 3 anos atrás com essas coisas, né? E a gente vê aonde que a gente está chegando, né? A doença cultural, doença social. Levando o bebê reborn para passar em consulta, ele vai mandar internar. A pessoa ou o bebê? Ah, tá. Que não pode tirar, né? Que senão vai pro conselho tutelar. Então, é um tema que é muito difícil, mas é real. E a gente precisa orar pela nossa sociedade, precisa orar porque a tendência é, infelizmente, piorar, né? O mundo já do maligno. E eu estava falando sobre o design intencional. O design intencional é algo que é feito racionalmente. Então, os animais, a natureza perfeita. E como eu estava falando, a gestação de um bebê. Né? A gente tem a Lê gravidinha ali agora. Mas como é perfeito? Se a gente parar para pensar nos detalhes sobre a gestação de um bebê, gente, é algo inexplicável. Você gerar uma pessoa dentro de uma pessoa. É muito doido, né? A pessoa não morrer sufocada, sei lá, né? O bebê não morrer sufocado, respirar por um cordão umbilical. Não é perfeito? E a gente tem o código genético, né? A gente tem aí 7 bilhões de pessoas, né? Mais 7 bilhões, sem contar os bebês reborn. E cada pessoa tem a sua própria digital, cada pessoa tem o seu próprio DNA. É muito doido pensar nisso, né? Muito doido pensar nisso, né? E ainda assim tem gente que acredita no acaso, na coincidência. Pode falar, Ninha. E desculpa, tá? Esse ambiente masculino que a gente vive, vocês nunca vão sentir o que é carregar um ser humano no ventre. Porque é uma experiência surreal. É uma coisa que te aproxima, eu posso dizer, né? Porque vocês não aguentam nenhuma gripe. Mas Quanto mais parir. Mas o homem tem um trabalho importante nisso daí também, viu? Porque o homem tem que suportar. É difícil também, viu? Não, brincadeira. Mas assim, nessa questão, aí eu venho para... É um pensamento meu, tá? É mais uma questão filosófica. É um momento que você se aproxima, entre aspas, tá, gente? Isso não é blasfêmia, por favor. Vamos pensar filosoficamente. É um momento que você se aproxima muito profundamente de Deus. Né? Eu vejo assim. Sim. Tá? É algo que a gente não para pensar muitas das vezes, né? Mas é algo perfeito. Algo perfeito do início ao fim, né? E tem ainda sim gente que acredita que é coincidência, que é acaso, que é por acaso. Mas vamos levando, né? Inclusive o autor, ele traz uma história bem legal lá no livro, que ele conta sobre um acidente que aconteceu. Um caminhão, né, estava indo para um lugar, e aí aconteceu um acidente gravíssimo, e esse caminhão se estilhaçou inteiro, pegou fogo, foi uma coisa terrível. E aí quando os bombeiros estavam lá apagando o fogo, né, tirando ali os estilhaços, encontraram um bolo de chocolate. Da Dona Socorro ainda, hein? Não foi da Dona Socorro, não? Encontraram um bolo perfeito de chocolate com cereja em cima. Tava com ganache, tava aquele bolo... Então,
E aí, quando o pessoal começou a conversar, falou, gente, a gente precisa entender como é que esse bolo estava lá. Aconteceu uma tragédia, né? O que aconteceu para esse bolo estar lá? E aí uma pessoa veio e falou, não, eu sei o que aconteceu. O caminhão, ele estava levando mantimento e alimentos, e aí na batida, o leite condensado esquentou, ferveu, se misturou com leite em pó de chocolate, e a cereja caiu acidentalmente em cima do bolo. E todo mundo, nossa, eu acho que é verdade. E aí veio uma outra pessoa e falou, então, eu acho que o caminhoneiro estava levando esse bolo para algum familiar dele, e aí o bolo simplesmente, por estar muito bem embalado, por estar muito bem cuidado, estar num lugar diferente, esse bolo se manteve intacto. E aí, em quem vocês acham que acreditaram? Exatamente. Exatamente. E aí que a gente encontra a diferença entre a teoria da evolução e do criacionismo, aonde Deus nos criou, né? Então a gente tem essa fé, a gente acredita que foi Deus que nos criou, foi Deus que preparou tudo para nós, que nós não fomos feitos por acaso, nós somos feitos à imagem e semelhança dele, como ele mesmo diz, porque a gente encontra no relato bíblico. E ele, simplesmente por amor, por graça e por misericórdia, nos criou. Que é o que a gente encontra lá em João 1, 2 e 3, que nós lemos. Porque, deixa eu pegar aqui, para que fique certinho. Agora eu vou ler na NVI, que é a nossa versão. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E aqui a gente encontra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, através de Jesus, nós fomos criados por amor. Então, Jesus é Deus. E aí, existe uma pergunta que permeia a nossa sociedade, uma pergunta que causa essas doenças culturais, essas doenças sociais, que é: o que está por trás de tudo? Qual é o sentido da vida? E a gente encontra pessoas que são doentes porque não sabem qual é essa resposta. Não sabem qual é o sentido da vida, não têm o sentido da vida, e por isso acabam procurando deuses falsos, falsos profetas. Infelizmente acabam se denegrindo às drogas, ao alcoolismo e tantas outras coisas que vocês sabem, porque não sabem responder essa pergunta. E a gente sabe responder, e a nossa missão é responder para essas pessoas qual é o sentido da vida. O sentido da vida é Jesus. O sentido da vida é Deus. Amém? No livro, o Tiago Mates, ele vai trazer: todas as coisas foram criadas por Jesus, portanto, só existe e só fazem sentido nele. O Filho é a expressão exata do Pai. Jesus é o Logos presente na criação e a racionalidade que governa o universo. Jesus é Deus, e sendo Deus, assumiu a forma humana para vir a este mundo e lhe dar a vida. Essa é a nossa missão, enquanto crentes, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, apresentar para essas pessoas que não têm o sentido da vida definido, que o sentido da vida é Jesus. Amém? E aí no final desse capítulo, ele traz essa imagem. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. E para terminar, ele coloca a referência de Colossenses 1,15. E eu vou ler até o 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido que Jesus é Deus. E por que Jesus é Deus? Ficou claro para vocês? Entendemos quem é o Logos, o que é o Logos e para que serve o Logos. Então, que a gente possa espalhar essa verdade, que a gente possa espalhar o Evangelho, que através das nossas vidas, as pessoas, a comunidade, a sociedade tenham sentido da vida, que é Jesus. Amém? Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Nada? Então eu vou falar igual da outra vez. Ou minha aula foi muito boa, vocês estão sem dúvida, ou foi muito ruim, vocês não entenderam nada. Então, eu vou ficar com a primeira opção. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento que podemos aprender mais de Ti. Que o Senhor possa continuar, Pai, plantando a semente nos nossos corações, de que devemos apresentar para todas as pessoas o sentido da vida, Pai. O sentido da vida é o Senhor. E que nós possamos, através do Evangelho, apresentar, Pai, salvar mais vidas, entregar mais pessoas a Ti. E essa é a vontade do Senhor para nós, Pai. Peço que o Senhor nos dê uma tarde boa, um almoço de família. Que o Senhor possa abençoar a nossa volta para casa. Que à noite possamos estar juntos novamente em comunhão e adorando o Senhor, Pai. Dessa forma eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço quem está aí do seu lado. Estamos liberados. E até mais tarde.